Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dando continuidade à nossa aula de topografia, né, para levantamento topográfico. E agora vamos falar sobre georreferenciamento de imagens. Então, existe diversos métodos para georreferenciar uma imagem. Vou abrir aqui então um PowerPoint aqui para a gente ver mais ou menos como funciona. Então, vamos supor que eu tenho uma imagem, né, que não está essa aqui. Vamos supor que essa aqui é a minha imagem de referência e essa imagem, né? Vamos supor que essa imagem aqui é o local ideal geográfico, né? E essa imagem é uma imagem do levantamento aéreo com o drone, né? Então, na realidade, essa imagem ela fica mais ou menos assim. Então, se eu fizer o processo de georreferenciamento da imagem, a minha expectativa é que ela, né, encaixa o mais perfeito possível. No entanto, percebe que essa imagem ela é um pouco menor do que a imagem anterior, né? O certo dela é ela aumentar, né, a sua escala e encaixar nela. Então, o processo de georreferenciamento não é apenas eu pegar uma imagem e deslocar ela para a sua coordenada verdadeira. Não é simplesmente fazer isso, porque além de eu ter que deslocar essa imagem da sua coordenada real, eu também tenho que ajustar, né, o seu tamanho da sua escala. Então não é simplesmente arrastar, eu tenho que, além de arrastar, ajustar a sua escala. É isso que ocorre no processo de georreferenciamento. Então, vou cancelar aqui de novo. Então, se eu tiver poucos pontos de controle, o que vai acontecer basicamente é esse arrasto da minha imagem. Se eu tiver muitos pontos de controle, eu consigo fazer esse arrasto da imagem para a coordenada correta e eu consigo também ajustar com relação à sua escala. Então, só vou conseguir ajustar a escala da imagem se eu tiver com muitos pontos de controle. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos somente 9 pontos de controle, né? Porque esse aqui é onde está a base não conta. Então, no arquivo que nós vamos utilizar para fazer o georreferenciamento, só tem 9 dados. Teoricamente, eu posso pegar essa imagem, já no ortomosaico finalizado, e fazer o georreferenciamento só desses 9 pontos direto. Só como são 9 pontos só, poucos pontos em geral, vai acontecer o arrasto da imagem. Ela não vai alterar a sua escala. E para fazer isso, nós temos que ter muito mais pontos de controle para esse ajuste. Então é por isso que esse ajuste de coordenadas, o georreferenciamento, ele é feito antes do processamento das imagens. Ele é feito antes de eu criar o mosaico. Dá para fazer pós-mosaico? Dá. Mas é para muitos fins de ajustes técnicos, vamos por assim dizer, né? Quando alguma emergência ou dado você não quer precisão, mas você quer que os dados estejam alinhados, então você não tem muito tempo para fazer o georreferenciamento, porque isso aqui é uma etapa demorada. Então existem alguns métodos alternativos para fazer esse georreferenciamento que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Mas o mais preciso é fazer antes de gerar o ortomosaico. Mas tem como eu georreferenciar com o ortomosaico finalizado. Mas isso já é um ajuste técnico, né, que não se pode fazer se eu quero uma qualidade melhor do meu mapa. Então, vou abrir o Agisoft aqui. Eu estou usando o Agisoft que eu baixei no site, uma versão mais recente.
e essa versão é trial, né? Então vocês podem baixar no site. Eu até baixei aqui no meu computador, posso enviar para vocês também. Basta apenas instalar e depois de instalado você aceita a versão trial. O meu aqui, né, está funcionando por 30 dias, então não tem problema legal, né, de utilizar esse software. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer, né, aqui é a interface do Azure Software. Alguns de vocês já estão familiarizados, né? Uma das coisas importantes aqui em ferramentas, lá em opção preferências, é verificar, né? Aqui eu tenho, por exemplo, meu idioma em português, né? Eu acho que ainda tem algumas coisas ainda em inglês ainda, tá vendo? Por mais que não tá tudo traduzido, mesmo com a versão mais recente. Aqui é a minha GPU, né? Então eu posso marcar, olha, não vou utilizar nenhuma artimanha, artifício gráfico para processar os meus dados, ou eu vou usar até em conjunto, né? Minhas duas placas, a placa interna e a externa para processar os dados. E minha menina tá chorando. E se eu ativar as placas de vídeo, o software funciona mais rápido. Se você não tiver placa de vídeo e ele tentar puxar aqui, ó, ele pode dar problema. Então só ative isso aqui se o seu notebook, computador tiver placa de vídeo. Se não tiver, desative essas duas opções aqui. Como eu tenho, vou deixar ativada, mas depende do seu computador. Vou importar as imagens. Então aqui, ó, eu tenho um voo realizado na UFLA. Essa área aqui nem existe mais, já foi retirada. É uma área que nós chamamos de vitrine. Então essa área aqui, ó, são áreas de café que nós estávamos aqui. Tem 10 espécies de café, cada uma com condições diferentes, e nós utilizamos essa área aqui para fazer o nosso teste, né, da qualidade do drone. Então esse voo aqui foi feito justamente para a gente testar o quanto que eu posso utilizar o drone numa melhor qualidade sem ter o RTK. Então o teste nós estávamos realizando em geral. Então aqui eu tenho 9 placas distribuídas, então essas plaquinhas aqui, e eu tenho acho que 30 placas dessas aqui, ó. Essas placas aqui são só para fins estatísticos, se o quanto que está errando ou acertando o drone, né, em diferentes condições. Eu testou com GPS de navegação, testamos com RTK, testamos com o próprio GPS do drone, como ele se comporta, e nós testamos com o drone com o voo, né, de 50 metros de altura, que é esse caso aqui. Então uma área pequena, que eu tenho 9 pontos de controle, e dá para a gente brincar, né, processar mais rápido com esses dados. Então aqui tá as fotos, vou passar para vocês. Lembre-se de, certamente eu vou passar o arquivo compactado. Lembre de descompactar o arquivo antes de colocar no Azure Software, porque ele vai dar problema. Então certamente eu vou te passar o arquivo assim, ó. Vou errar aqui, eu vou dar zipado para vocês. É quase certo que o arquivo vai vir assim, desse formato zipado, com um fechozinho na foto, né? Vocês vão ter que descompactar o arquivo, né? Eu uso o IRA, né? Então extrai here, que ele vai extrair aqui, vai criar essa pasta, e nessa pasta tem os arquivos que vocês vão trabalhar. Então aqui está as fotos. Eu posso pegar essas fotos e arrastar, né, para o Azure Software, e aí as fotos estão aqui embaixo.
Aqui tem as formas de visualizar as fotografias, né? Percebe que eu tenho a parte consola, onde vai mostrar os algoritmos que eu executado, né? A rotina que eu executei e as fotos sendo trabalhadas. Então aqui eu posso visualizar as fotos pelos detalhes, eu posso visualizar as fotos literalmente elas. Aqui na parte de baixo eu posso visualizar todo o meu projeto. Então aqui só tem minhas fotos, não estou alinhado, por ter se alinhado as fotos. E aqui eu posso trabalhar com as referências de coordenada que estão no meu projeto. Então aqui ele coletou coordenada latitude e longitude, minha altitude, precisou das fotos. Todas essas informações vêm do EXIF da fotografia. Toda fotografia tem essas informações, então o software extrai isso dela diretamente, né? Então, por exemplo, se eu chegar perto aqui de uma foto e lá nas suas propriedades, e aqui em detalhes eu tenho as suas coordenadas geográficas e altitude, que é isso que ele puxou lá, o ASI Software. E algumas informações da câmera também ele puxou daqui. Então, aqui está as informações. Posso ativar aqui a função câmera e eu vou visualizar aonde que essas fotos estão deslocadas, né? Então, aqui no meio aqui eu tenho um globo, e esse globo eu consigo mover o meu mapa. Depois de ver isso. Ok, né? Então nós vamos fazer o georreferenciamento das imagens. Neste georreferenciamento, a sua base de dados está em SIGA 2000 Fuso 23. Essas coordenadas aqui, ó, está em SIGA 2000 Fuso 23. Essa base aqui, ó, nós não vamos utilizar porque é onde estava a base do RTK no dia do levantamento. Vou até excluir daqui, que isso não é necessário. O que nós vamos fazer? Eu vou importar isso aqui para o ASI Software. Mas isso aqui está em UTM, né? Então é importante que aqui no ASI Software essas coordenadas também estejam em UTM. E para converter, se for nessa opção aqui, converter, ó, parece uma calculadora, né? Então, converter. Aqui está em W084. Você pode escolher o SIGA 2000. Se não aparecer aqui diretamente, você vê na opção mais. E aqui digita o código dele, que é 31983. E deu OK. OK novamente. Minhas coordenadas se transformou em UTM. E eu posso importar, né? Importar a referência, primeira opção aqui, ó. E eu vou atrás, daquelas, eu vou atrás daqueles documentos do voo UFA, aquele voo UFLA, dos pontos de controle. Ok, aqui está meus pontos de controle. Aparentemente isso está, né, desconfigurado, e nós temos que ajustar para melhor visualizar. Então nessa tabela aqui de baixo está tudo embolado porque eu não ditei para ele qual a minha regra de separação de coluna. Então aqui eu aviso para ele, ó, que cada uma das minhas colunas está separada por vírgula. E aí, né, ele deu uma organizada melhor. Aqui não vou utilizar nenhuma informação de rotação nem precisão porque eu não tenho esses dados. Eu só tenho as coordenadas geográficas. Então é bom até a gente conferir aqui, ó, o que é o meu IST, né? IST em metros. Tem um número na ordem de 50.000, 503 mil, né?
Então, quem é meu ist? É um número que está por volta de 503.000. Então, essa coluna está escrito norte. Quem é o meu norte? É o valor que está 76 alguma coisa. Então, essa coluna aqui que é meu norte. E minha altitude é essa coluna que está aqui com altitude. Então, a gente percebe que ele reconheceu errado. Então, nós temos que reorganizar isso. Então, o rótulo está na coluna 1. Coluna 1, ok. Meu ist, ele está afirmando que está na coluna 2. A coluna 2, na verdade, está meu norte. E meu 3 que está o meu ist. Então, aqui vai ser 3 e aqui será 4. Aqui será 2. Coluna 2 está meu norte, coluna 3 está meu x. E o 4, 1, 2, 3, 4, aqui está a minha altitude. Vou começar a importar meus dados a partir da linha 2, porque a linha 1 ó, tem esses nomes, lat, long e alt. Então, isso aqui não é informação. A partir da linha 2. E aqui eu dou OK. Ele vai criar novos pontos, vou falar assim para todos, yes to all. E ele criou, né, os meus pontos de controle estão aqui distribuídos. Inclusive a base veio, né? Então vem aqui na base aqui, clico no botão direito, remover marcadores, ok. Então minha base não está mais no projeto. O que nós vamos fazer, né? Já importei os dados, eu tenho que fazer um mosaico para facilitar o meu reconhecimento das fotos. Então, para fazer o mosaico, eu preciso passar por alguns processos. E esses processos são alinhar as fotos, depois eu faço a nuvem densa de fotos, depois eu faço o modelo digital de elevação e depois eu faço o ortomosaico. A nuvem densa de foto demora. Então agora o nosso objetivo é apenas georreferenciar. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer a nuvem simples, o DEI, e vou finalizar com o modelo digital de elevação. Vou finalizar com o ortomosaico. Então nós vamos fazer essas etapas agora. Alinhamento das fotos, que ele vai procurar entre as fotografias os elementos que eles têm em comum. Então o software ele vai ver nessa imagem, vai observar essa imagem e ele vai procurar elementos que estão em comum entre essas fotos. Cada vez que ele encontrar um elemento, nós chamamos de pontos homólogos. Então, é até aquela questão que eu falo, né? Se tiver uma área muito homogênea, né? Muito verde, muita grama, muita vegetação, é bom aumentar a sobreposição de foto para dar mais oportunidade do software, né? Encontrar esses pontos homólogos. Então, para fazer alinhar as fotos, eu venho aqui, fluxo de trabalhos, alinhar fotos. Vou colocar aqui minha precisão, vou até deixar baixa aqui, ó, para rodar dentro desse vídeo, não precisar cortar. E aqui vou dar OK. Yes, né? Então, como apenas 30 fotos e eu estou no meu computador que tem a placa de vídeo, então ele vai processar rapidinho, né? Lembrando que não é apenas placa de vídeo, tá, gente? É bom também ter um computador com SSD. Também ajuda muito na velocidade do processamento de dados. Então aqui está a minha imagem, né? Então aqui está a minha nuvem simples de ponto. Vou até descer um pouco aqui. Vou desativar aqui a minha câmera. E aqui eu consigo mexer aqui no globo aqui na minha caixa. Aqui está minha caixa que eu chamo de caixa da realidade. Aqui eu estou com minha nuvem simples de foto. Após esse processo eu vou fazer meu DEI.
Então vem aqui fluxo de trabalho, build day. Como eu coloquei as minhas fotos em UTM, aqui também já identificou como UTM, então só pode dar OK mesmo. Ele vai fazer um projeto, meu modelo digital de elevação. Aqui deu errado porque não salvei o projeto. Então vem aqui em ficheiro aqui, né? Ou no disquete. Vamos salvar o projeto. Salvar como UFLA. Ok. Uma vez que o projeto salvo, agora eu consigo fazer meu modelo digital de elevação, build day. Dá OK. Aqui um tchuk aqui, né? Está aqui minha nuvem simples e está aqui o meu 10. Se eu clicar 2 vezes, apareceu o meu 10. E se eu vier agora em fluxo de trabalho, build orthomosaic, e eu vier agora a opção, ele já puxou o day, né? Aqui da opção OK. Ele vai construir, né, o meu orthomosaico. Então, como eu tenho apenas 30 fotos, isso aqui é rapidinho, né? Imagino que esse orthomosaico acho que vai demorar mais, não, 13 minutos no final. Pode demorar um pouco mais para executar. E quando ele está rodando aqui, ó, vou explicar uma coisa aqui embaixo, se deixar eu mexer. Não deixou não. Bom, aqui embaixo aqui, ó, vocês estão vendo um símbolo. Quando está rodando aqui, eu vou explicar outras coisas. Aqui embaixo que eu estou vendo um símbolo de uma bandeira, e aqui eu estou vendo um símbolo de um V, tá vendo? Se tem bandeira aqui, ó, significa que ele reconheceu que nessa foto tem um desses pontos de controle. Se tem esse V aqui do lado, significa que nessa foto ela foi utilizada no seu alinhamento. O seu DEM, ó, ele está com resolução de 1,20 metro por pixel. Você consegue um modelo digital de elevação com maior qualidade, maior precisão, maior detalhamento. Esse modelo digital de elevação com maior detalhamento, ele só vai ser gerado mediante a nuvem densa de pontos. Aqui gerou o meu orthomosaico. Então, né, quando eu pedir fazer com maior qualidade, ele pode ter tendência de melhorar. A sobreposição das imagens, ela é fundamental para o estudo das áreas. Então, por isso que quando nós estávamos trabalhando, fazendo plano de voo, eu sempre dou um buffer, né, de 20, 30 metros além da área que você vai trabalhar. Por quê? Essa bordadura aqui, olha lá, ó, tem falha, tem buraco. Como é que a casa aqui é toda torta, né? Porque bordadura sofre problemas. Então tenha sempre em mente, sempre trabalhar uma área bem maior, né? Porque essas beiradas vão sofrer problema. A área que te interessa tem que estar livre, né? Então o que me interessa são essa área aqui interna, esse quadrado aqui, né? Que é a área de café que nós estamos trabalhando. Bom, uma vez feito, né, o orthomosaico, tá com 2,4 centímetros por pixel, né? É uma boa resolução. E aqui está, né, aonde está o meu ponto de controle e aonde está a minha plaquinha. Então essa coordenada geográfica devia estar aqui. E aqui também, né? Percebe que nem fugiu muito lá. Então esse voo de 50 metros nem ficou muito distante. O erro, né, não ficou muito deslocado entre os dados. Deixa eu ver essa régua aqui, ó, que eu consigo mostrar para vocês.
Tá vendo? 80 centímetros. Distância aqui tá dando 1,1 metros, né? Então o erro do drone com relação a 63 centímetros, né? Tá aqui também, então o erro tá embaixo, ó. 28 centímetros. Então varia, né? Percebe que aqui erra mais, tem lugar que erra menos. Aqui deve ter bem maior lá, ó. 2 metros, né? Então percebe que essa parte aqui, ó, tá errando menos, essa parte aqui tá errando mais. Teoricamente o erro deveria ser, se o deslocamento sempre fosse o mesmo valor, então deslocou o que? 50 centímetros nesse ponto, deslocou 1 metro, sempre um valor redondo em todos os pontos. Então vou supor que aqui, ó, o erro daqui, vou pegar o botão direito, o erro daqui até aqui foi 2,20 metros, mas o erro daqui até aqui 96 centímetros. Então é diferente daqui. Se os erros fossem o mesmo, aqui de 2 metros, aqui 2 metros e aqui embaixo 2 metros, ou seja, a imagem inteira tem 2 metros de erro, então um simples arraste da imagem resolve. Então você percebe que não é esse padrão. Tem região com erro maior, tem região com erro menor. Por isso você precisa de muitos pontos de controle para ajustar não somente deslocamento da imagem, mas o seu dimensionamento de tamanho. Aí vai encaixar ali certinho. Bom, então aqui embaixo aqui, né, eu tenho minhas fotos, tenho o símbolo, né, significa que tem um ponto de controle que ele enxergou. E agora nós vamos fazer o nosso georeferenciamento. Então qual que é a ideia, né? Cheguei aqui nesse meu alvo, vou georeferenciar todas as fotos que estão nesse alvo. Vou clicar com o botão direito nele, em cima da plaquinha. Vou ativar a função aqui da setinha, né, gente? Eu tava na função de régua. Vem na função da setinha, clico no botão direito e nós vamos filtrar foto. Filtrar foto por ponto. Então, todo mundo que estava naquele ponto, as fotos estão aqui embaixo. Então, eu vou clicar 2 vezes nessa imagem, ela apareceu aqui em cima. Então, percebe aqui em cima o que eu tenho, ó. Eu tenho DJI Foto 10, que é a foto que eu cliquei aqui. Aqui em cima também eu tenho uma aba chamada Orto, que é o Orto Mosaico. E aqui tem uma aba que é o modelo, que está o meu modelo 3D. Ok? Então aqui eu acesso o meu Orto Mosaico. Agora aqui eu acesso as minhas fotos de forma individual. O que eu vou fazer agora, né? Vou localizar essa foto aonde está meu ponto 1. Então bem no cruzamento aqui das plaquinhas, né? Bem no encontro aqui, clico no botão direito e vou marcar place. Então aqui eu marco o ponto 1. Então o ponto 1 estava aqui, na verdade está aqui. Posso aproveitar que dessa foto eu já encontrei o ponto 6, tá vendo? Que ele está aqui, na verdade ele tem que estar aqui, ó. Marco place, ponto 6. Eu acho que esse aqui, ó, é o ponto 7. Deixa eu só checar aqui. É o 7, é esse ponto aqui, ó. Então eu posso marcar ele de uma vez também. Ponto 7. Vamos ver. Pode ser que nessa foto, como a região é pequenininha,
tenha mais pontos de controle aqui. Não tem não, só esses 3 mesmo. É porque o 2 costuma estar aqui, ó. Vou para a próxima foto. Da mesma forma, né? Clique no botão direito. Esse aqui é o ponto 1. Esse aqui, eu acho que é mais ou menos aqui, né? Marketplace, que é o ponto 6. E esse aqui vai ser o ponto 7. Então, quanto mais você for rigoroso, mais preciso será o seu georeferenciamento. Vou observar aqui as bandeirinhas. Então aqui eu tenho a bandeira ficou verde porque eu registrei todos os pontos de controle. Ficou verde porque eu registrei todos os pontos de controle que aparecem nessa imagem. Vou fazer na próxima foto. Aqui já apareceu o ponto 2, tá vendo? Vamos até ver se eu consigo ver. Tá aqui, olha lá. Então esse aqui é o ponto 2. Então esse aqui é o ponto, aqui ó, como eu marquei já em 2 fotos o ponto 1, ele já está entendendo onde que é o ponto 1 e já está se auto-ajustando. Percebe aqui que eu tenho ponto verde, bandeira branca, né? Bandeira branca eu não ajustei o ponto, eu não confirmei, o ponto aparece na minha foto, mas eu não confirmo que aquele ponto é válido. Então, enquanto a bandeira estiver branca, ainda é ponto inválido. Só vai ser validado o ponto se estiver verde. O que isso quer dizer? Na hora que eu fizer o georeferenciamento, somente os pontos verdes são utilizados para poder confirmar, fazer a triangulação, consequentemente o georeferenciamento da imagem. Pontos que estão brancos serão descartados. Então, quanto mais bandeiras verdes você tiver, melhor fica o seu georeferenciamento. O problema é o seguinte: aqui está o ponto 1, né? Se você chegar à próxima foto, aqui, né? Esse aqui é o ponto 6, por exemplo. Ele está aqui, ó. Se na próxima foto eu errar, jogar esse ponto 6 para longe, eu estou forçando o algoritmo a entender esse erro. E aí ele pode errar bastante. Uma próxima foto. Então lá, ele vai entender lá. A partir do momento que está muito próximo, eu posso simplesmente segurar no botão do mouse e arrastar o ponto no meu local de interesse, né? E ajustar a sua posição. E isso facilita um pouco a vida. No WebODM tem como também fazer o georeferenciamento. O problema é que o WebODM, ele aqui, ó, aqui já é um problema que eu vou explicar para vocês. O WebODM ele é chato para georeferenciar. Esse aqui é mais fácil porque ele tem essa lógica de entender onde estão os pontos das fotos, otimiza muito o trabalho. Aqui, gente, ó, como é que está embaçada a imagem, ó. Então, aonde está o centro da imagem eu não sei. Então, se eu marcar esse ponto e jogar para cá, ele vai ficar verde. Se ele ficar verde, ele vai ser utilizado do georeferenciamento. Como eu não tenho certeza aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ele pode forçar o erro do meu georeferenciamento. Então, na dúvida, não marca. Por esse aqui, vou nem marcar ele. Então, próxima foto. Então, como eu tenho poucas fotos, fica fácil da gente fazer esse georeferenciamento. Lá, vou ajustando aqui. Fica um pouco lento o computador, porque quando põe para gravar vídeo, o OBS puxa muita memória. Aí dá essa esgarrada no computador. Aqui foi. Então, quanto mais zoom você der, tentar centralizar o máximo possível aqui no encontro dos dois, você melhor sai o seu
projeto final, né? Seu georreferenciamento final fica com maior qualidade se você fizer assim. Aqui no ponto 10, vou ponto 11. Então a rotina, isso que é o chato lá, de ficar, né, ponto a ponto, ficar se ajustando, corrigindo isso, fazendo esse georreferenciamento. Então, cada uma vez que eu estou clicando, posicionando uma foto, é como se eu tivesse mais um ponto de controle. Então, eu não estou mais. Eu tenho 9 pontos distribuídos, mas eu não tenho 9 pontos de controle. Quando eu cliquei aqui e vim para cá, isso aqui virou outro ponto de controle. Então, na verdade, eu tenho milhares, não, tem não sei quantos pontos eu ajustei aqui, né? Cada foto que eu ajustei, cada ponto que eu ajustei é um ponto de controle. Isso é levado em consideração. Isso é... Então isso conta, né? Com mais um ponto de controle e aí eu consigo fazer o ajuste melhor. Aqui tá aparecendo ponto 8 já, e tá aqui na verdade, ó. Ponto 8 tá aqui, ó. Marcar local, ponto 8. E aqui é o ponto 2. O erro final tem que estar mais ou menos por volta de menos de 1 pixel, tá? 1 pixel no máximo. Esse é o erro de maior qualidade que você pode ter. Se o seu erro for, com essa imagem aqui está de 2,4 centímetros, seu erro está por volta disso. Eu não consigo ter precisão milímetra com imagem de drone pela própria limitação do drone, né? Aqui já apareceu o ponto 5, né? Na verdade está aqui, ó. Marcar local, ponto 5. Então a vantagem dessas fotos tá curta, que aqui eu consigo pegar vários pontos numa única foto, isso acelera um pouco o processo do que anteriormente, né? Mas isso aqui não é comum não, tá, gente? Normalmente vocês vão encontrar um ponto por foto, o que dá mais trabalho no final das contas. Aqui, porque é uma área pequenininha, então didaticamente ela é boa de se trabalhar. Então aqui o ponto 13, ainda nem troquei de ponto, né? Só o ponto 1 eu localizei bastante os outros. E vamos fazer essa sequência de alinhamento das fotos. E depois que vocês fizerem todos, nós conseguimos ajustar isso aqui lá. Aí vamos fazer a próxima etapa, que é mexer na topografia do terreno e poder até fazer algumas análises também nessa área de café, também aproveitando essas imagens. Então aqui vou alinhando, né? Então é uma atividade chata, mas de fundamental importância. Lá, ponto 5 eu peguei pouco, ele está bem deslocado ainda.
finalmente aqui, né? Tô no ponto. Vamos descer aqui. Eu acho que ponto 8, não, ponto 29. Aqui foi. Nessa aqui não foi. Então o ponto 5 está começando a se ajustar, né? Ainda não está perfeito. Lembra daquilo que eu tô falando, na dúvida, você marcou um pixel e você está na dúvida da posição dele, não está enxergando bem o alvo, é melhor ignorá-lo. Eu acho que só falta essa última aqui agora. Então, né, fazendo aqui, eu tô com 40 minutos de vídeo, ainda tô quase terminando. Então, não é com essas imagens aqui a gente resolve isso rapidinho. É muito serviço mecânico, né? De ficar vindo, analisando foto, corrigindo, até chegar no modelo. Aqui já é o problema lá, ó. Ele identificou o ponto 2, mas pela posição do drone ele não enxerga ele lá. Então aqui é um ponto de eu ignorar esse ponto 2, deixar ele em branco mesmo. Se eu marcar ele, ele vai levar ele na consideração na hora que eu fizer o gel. Volta aqui no outro aqui em cima. Vou tentar aqui um ponto 3. Clicar com o botão direito aqui. Cadê meu alvo 3 aqui? Deixa eu ver o negócio aqui se deu uma ajustada. Não, tá longe ainda. Vamos no ponto 3 aqui, né? Clicar com o botão direito. Filtrar fotos por ponto. Então aqui está meu ponto 3. Aqui está meu ponto 4. Aqui está o ponto 5. Na outra foto, né? O ponto 3 também dá para aparecer aqui embaixo. Aqui está o ponto 4. E aqui está o ponto. Aqui é um ponto lá. Eu acho que esse aqui é o ponto 3, 4, 9 lá. Ponto 9. Esse ponto aqui embaixo aqui é o 9. Vamos seguir aqui, né? Ponto 9. O ponto 4. Um erro, gente. Se eu falar que esse ponto aqui, ó, é o 5, isso aqui vai jogar seu erro bem em cima, tá? Então, muito cuidado nessa hora. Aqui é ponto 4. Eu já vi muita gente cometer esse tipo de erro. Então aqui, ó, vou clicar com o botão direito, vou chamar isso aqui de ponto 5, 2, e é o ponto 3, né? Aqui também, essa foto tá boa, mas
vou usar ela. Aqui da mesma forma, né, nós vamos se ajustando. Continuando, né, esse alinhamento das fotos. Então, em alguns casos, quando você só quer analisar a feição, não quer nem faço muito georreferenciamento de dados, mas para quem quer alinhar a foto, por exemplo, isso aqui é fundamental fazer, né? Porque a imagem do drone pode ter erro, né? A gente viu aí, tem ponto em mais de 2 metros de erro. Tem ponto com erro é centímetro, de menos de 1 metro, né? Mas tem ponto com erro maior. Aqui parece que eu tô muitos pontos. Vou checar. Então, vou continuar a pegar os pontos, não, se o vídeo ficar muito longo. Mas vocês fazem com todas as fotos, tá? Eu tô com pressa aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. E imagino que vocês entenderam o processo que tem que ser feito, né? Então daqui para frente vocês conseguem fazer sem acompanhar o vídeo. Então o que eu quero que vocês façam, né? Vou terminar aqui. Vou nessa foto aqui, né? O que eu quero que vocês façam? Terminou tudo, vocês vão vir aqui em fluxo trabalho. Vocês vão alinhar fotos. O ideal é você vir, salvei o projeto, né? O ideal é você vir aqui em fluxo de trabalho, tarefa sequencial. Vou adicionar uma tarefa sequencial e tipo de tarefa eu vou alinhar fotos. Aqui eu já posso deixar uma precisão um pouco melhor, né? Vou colocar aqui precisão média. Vou dar OK. E aqui você pode adicionar mais uma atividade e, por exemplo, construir nuvem de pontos. E aqui você colocar média também. E aqui eu posso adicionar, né? Para ele fazer o DEM. Se eu fizer isso aqui vai demorar, tá? E aí no vídeo vai extrapolar. Vou ter que cortar ele. O que eu vou fazer aqui? Vou até fechar aqui. Mas vocês podem fazer assim, né? Aí depois vocês... Aqui eu vou dar OK. Essa aqui era outra. Essa tarefa aqui era construir DEM. Que no próximo vídeo eu mostro essa etapa melhor. Então eu vou deixar isso aqui rodando tudo e no próximo vídeo eu mostro essa tarefa. Mas depois que executar todas as tarefas aqui, vou só realinhar as fotos aqui. Vou alinhar as fotos, vou deixar a qualidade média. É importante que você salve aqui, ó, resetar o alinhamento corrente, senão ele não vai resetar o que você tem. Então ele vai resetar o alinhamento e ele vai considerar agora os pontos de controle nesse seu alinhamento. Então vou dar OK, vou pedir para executar, vamos ver se ele vai, mas a imagem não vai demorar também não, com a qualidade média. Depois que ele gerar isso, eu vou pedir para gerar o DEM e o ortomosaico também. A partir desse aqui, né?
porque ele gera o relatório. Aí, com base nesse relatório, eu posso avaliar, né, a qualidade do trabalho que vocês realizaram. Então, essa fica como atividade para vocês, fazer esse relatório do georreferenciamento desses dados. Então, vai terminar aqui, ó. Assim que terminar, eu mostro para vocês esse relatório. 2 minutos aí, né? Não tem água na minha garrafa. Então, as próximas etapas após essa etapa, será a etapa do construir um modelo digital de elevação. Nós vamos terminar de corrigir essas imagens do QGIS. A gente gera o resto dos produtos. E lá no QGIS tem outras coisas também que nós podemos ver também. Algumas dicas, algumas coisas que eu vou mostrar para vocês também das imagens de drone lá no QGIS. Assim que terminar de processar aqui, que eram as próximas etapas, né? Então nós vamos ter isso e depois nós vamos ter a atividade, né? Essa atividade desse, e depois vai ter a atividade do layout do mapa, né? Final, né? Lá do QGIS. Beleza, né? Ainda ficou algumas coisas de fora. Vou pedir para fazer o DEM também, que eu acho que aqui vai ser rapidinho. Do Tais Point mesmo. E vou pedir para gerar o ortomosaico no DEM de novo. Também tem 2 DEM aqui, né? É de 1,20 m. Tá. Aqui tem 2 DEM aqui. Tem esse DEM e tem um segundo DEM aqui, ó. Eu acho que esse DEM aqui eu gerei agora, né? Esse DEM eu gerei agora, 11,13. E esse DEM foi o antigo, 10,40. Esse aqui tá errado. Remover DEM. Vou remover também esse ortomosaico. Vou remover esse DEM também só por segurança, porque eu tô achando que como ele tá completando um com o outro, eu não sei qual que eu vou usar. Vou fazer o DEM agora, que agora eu sei que só pode ser desde que eu estou trabalhando. Ah, tá certo. E agora, finalmente, né, o ortomosaico. Tava certo, gente, eu estraguei os 60 centímetros aqui, mas a imagem aqui esse alinhamento agora é de qualidade média. Aqui vai gerar, né, um relatório. Esse meu relatório vai estar errado, né, porque eu não peguei todos os pontos, não. Eu peguei um bocadinho de cada um, né, mas não peguei todos, não. Principalmente 3, 4, 9, ficou um pouco a desejar. Tinha que pegar mais pontos deles. Imagine que lá vai dar mais erro. Então, uma vez processado todos esses dados, ele solta o relatório. E esse relatório eu consigo. Precisa nem criar o relatório. Você pede para o próprio software gerar o relatório. É simplesmente isso. Vocês vão me enviar. Então é importante vocês refazer essas práticas, fazer mais vezes, né? Porque a gente aprende mesmo, né? Praticando. Você deixa de fazer, esquece, né? De geral. Beleza, gerei aqui o ortomosaico. Então tá mais alinhado, tá vendo? Os pontos estão agora
acertado. O de cima aqui que vamos ver. Esse cima deve estar deslocado porque eu não peguei muitos pontos deles. Olha lá. Até que o 3 está no local certo. O 4, olha lá, o 4 deslocou porque eu não peguei muito ponto. O Nora está longe, quer ver? É que o Nora acertou um pouquinho lá. Então, olha como é que os pontos encaixaram, né? Não estão muito longe deles os pontos. Eu nem peguei todos, olha lá. Então, aqui em ficheiro, vocês vão exportar e aqui generate report. Aqui você pode colocar o seu nome. Vou colocar aqui meu nome, né? E dou OK. Relatório. Meu canal de trabalho, que daqui a pouco eu apago isso. E gerou um relatório. Aqui está o relatório, né? A data que eu processei os dados, meu nome. E é que se eu não tivesse criado o automosaico, eu não fazia essa capinha. Mais por estética, tá? Não tem. Então aqui especificação da câmera, né? Projeção, especificação do voo, né? Em geral. Altitude média de voo lá, 55 metros, né? Então até que ele pegou esse. Eu não informei para ele que o meu voo foi 50 metros. Ele está estipulando que foi isso. Erro de projeção, ó, 1.7 pixel, né? Se eu tivesse insistido aqui, ó, talvez o erro ficar menor. Especificação da câmera, né? Alguns dados da câmera em geral. Se eu tiver esses dados da câmera, eu consigo ajustar melhor o meu voo ainda. Aqui está o erro geral da câmera, sem passar processo de correção. Então, meu erro, sem corrigir nada, né? Era de 0,86 centímetros, né? No eixo X, 1 metro no eixo Y, 12 metros, né? No Z, né? Então, erro só esses Y de 1,32. O erro, considerando a altitude, né? Sobressaía. Aqui já o erro do georreferenciamento, né? Então, onde errou mais, errou menos, né? Então, percebe que o ponto 2 errou um pouco mais, o ponto 8 errou o 6, né? Então, olha lá, eu tenho 9 pontos de controles, erros em centímetro agora, 1.23 centímetros, 1.20 centímetros no Z, 0,17 centímetros, totalizando 1,72 erro e 1,73 no eixo Y. Isso aqui, gente, já que não peguei todos os pontos e tive uma boa precisão. Que coisa, hein? Então, meu erro aqui, ó, 1,73 centímetros. A minha imagem tem 2,33 centímetros. E meu erro tá 1,73 centímetros, ou seja, meu erro está dentro de um raio de 1 pixel. Isso é o ideal. Então essa imagem aqui já está boa para se trabalhar, já está georreferenciada, porque erro maior que isso já é preciosismo demais. Eu estou com erro abaixo da própria resolução da imagem. Se a minha imagem tem resolução de 2 centímetros, meu erro tem que estar abaixo desses 2 centímetros. Então aqui está 1,73 centímetros. Então essa é a precisão muito boa de se trabalhar. Então, terminado isso, me mandem esse PDF que eu vou utilizar, né, como etapa da avaliação da disciplina, tá? Então, é isso. Em breve eu vou mandar, né, a atividade da topografia com as imagens drone.